Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer um exercício de projeções ortogonais e vamos abordar o método simplificado de fazer projeção de uma peça, ou seja, vamos fazer uma projeção triédrica. Pois bem, depois de na aula ter estudado o método europeu de projeção e de o teres compreendido, tal como vês aqui na imagem, como ocorre a projeção das 6 vistas de uma peça nas 6 faces do cubo envolvente, passamos de seguida à simplificação do processo de representação do objeto. O método triédico refere-se, como podem constatar nesta imagem, à representação de apenas 3 vistas. São as 3 vistas principais da peça. Isto porque, para compreender a projeção de um objeto, habitualmente 3 vistas são suficientes. É por isso que este processo de representação é muito comum. Podem ver na imagem que vamos representar o plano vertical que contém a vista de frente, também chamada de alçado principal. Representamos também o plano lateral que contém a vista lateral esquerda e o plano horizontal que contém a vista de cima, também chamada de planta. Bom, tenho aqui uma peça em perspectiva isométrica que vai ser o nosso modelo para o traçado da nossa peça nas suas 3 vistas principais. Vamos começar por analisá-lo. Ora, as 3 vistas principais que vamos traçar são exatamente aquelas que aqui conseguimos ver melhor, que é a vista de frente, a vista lateral esquerda e a vista de cima. Ora, a primeira que nós vamos representar é a vista de frente. Para isso, vamos colocar o observador aqui e vamos então fazer aqui um boneco que representa o observador que está a olhar para a peça neste sentido. E, portanto, neste sentido ele vê a vista de frente. Pronto. E olhando para aqui, vamos pintar a face da peça, as faces da peça que ele consegue ver. Então, ele consegue ver esta parte da peça. Vamos pintar. Fazer aqui o contorno. E vamos representar aqui ao lado, antes de passar ao desenho rigoroso, para depois não nos enganarmos quando tivermos que traçar com régua e esquadro. Portanto, o observador, olhando de frente para a peça, consegue ver esta face da peça. Então, representando isto à mão livre, o que é que ele vê? Vê qualquer coisa parecido com isto. Pronto. E agora, o que é que ele vê ainda? Olhando de frente, ele ainda consegue ver esta face da peça. Vamos pintá-la também, da mesma cor, para que não haja dúvidas. Pronto. Então, ele consegue ver esta face e esta parte da peça, então, localiza-se mais ou menos aqui assim. Ela alinha com esta face aqui, com esta aresta de baixo, fica assim alinhada e é isto que o observador consegue ver. Pronto. Então, esta parte refere-se a esta e esta parte refere-se a esta. Pronto. Vamos agora representar o observador. Eu vou até passar aqui o bonequinho vermelho para se perceber que esta é a vista de frente.
vista de frente. Vamos agora passar para este lado da peça e vamos representar a vista lateral. Ora, a vista lateral vamos pintá-la com outra cor. Vamos pintá-la de verde. Pronto. E a vista lateral fica então deste lado. O observador passa daqui para aqui, por isso é que ele está a observar esta parte da peça. E vamos passar também o bonequinho para verde. E vamos fazer aqui uma seta que representa então a vista lateral esquerda. E então o nosso observador consegue ver toda esta parte que eu estou a pintar aqui de verde. E vamos representá-la aqui alinhada com a vista de frente. É muito importante fazer os alinhamentos. Portanto, a vista lateral esquerda vai ficar do lado direito da vista de frente e para isso eu vou traçar aqui linhas de chamada que me vai permitir fazer o alinhamento das duas vistas. Pronto. Então, a vista lateral vai ficar assim. A parte que pintei é isto. Estou aqui a traçar. Mas o observador não vê só isso. Ele consegue ainda ver esta parte e esta parte localiza-se aqui. Se repararem, esta parte da peça fica do lado esquerdo do observador e aqui também vai ficar do lado esquerdo da vista. Portanto, é isto. E agora ele ainda consegue ver mais este pormenor da peça. Vamos assinalá-lo também. Pronto. Então, ele ainda consegue ver, tenho aqui a linha de chamada que me indica que está aqui esse corte que ele consegue ver. Portanto, se nós traçarmos linhas de chamada da vista de frente para o lado onde vamos traçar a vista lateral esquerda, ou seja, para o lado direito da vista de frente, nenhum pormenor nos vai escapar porque temos linhas que nos indicam aonde passam os cortes da peça. Portanto, já temos neste momento então a vista lateral esquerda traçada também. Vamos agora mudar o observador de posição para traçarmos a nossa vista de cima. Então, o observador sai do sítio onde estava para ver a vista lateral esquerda, volta para este ponto e vai agora localizar-se aqui, só que passa a ver a peça de cima. Pronto. E então, cá está ele a olhar de cima para baixo. Vamos então pôr aqui o nosso boneco amarelo. É importante sabermos que ele está aqui e vamos marcar aqui a vista de cima. Pronto. Olhando de cima, o que é que ele vê? Vê esta face da peça que aqui está. Toda esta que eu estou aqui a marcar. Ou seja, ele vê tudo aquilo que estava inicialmente a branco, agora já está a ficar amarelo. Vamos então marcar isso aqui no nosso esquema. Vamos traçar da vista de frente para baixo linhas de chamada a partir de cada uma das arestas da peça. E já sabemos que a nossa vista de cima vai ficar aqui localizada. Este espaço vai ser igual ao espaço que vou aqui deixar entre a vista de frente e a vista de cima. Portanto, esses espaços têm que ser iguais. E vamos marcar aqui a profundidade da peça. Pronto, e então a peça tem esta medida.
O que é que ele agora consegue ver? Para já, ele só vê esta parte, esta, até aqui. Pronto. Para já, foi esta parte que nós assinalámos a amarelo. Também vê esta parte aqui em cima. Que é esta parte que eu vou agora reforçar. E também vê este pormenor aqui em baixo. Que é esta parte que eu agora vou aqui reforçar também. Pronto. E neste momento eu tenho todas as vistas da minha peça marcadas. As 3 estão completas. Falta-me apenas agora marcar, fazer aqui um pequeno esboço das medidas, ou seja, da cotagem da peça. Para isso vou prolongar as linhas de chamada um pouco para fora e vou assinalar. Vamos marcar as medidas em milímetros e conseguimos perceber que esta parte mede, esta aqui mede 10 milímetros. Conseguimos perceber que esta parte, esta, mede também 10 milímetros e esta parte mede 20 milímetros. 20 milímetros. Pronto. O que dá um total de 40 milímetros. Vamos aqui também puxar para fora linhas de chamada e vamos marcar aqui a cotagem e conseguimos perceber que mede 60 milímetros, ou seja, 6 centímetros, porque esta parte mede 30 e esta parte mede 30. Vamos agora marcar aqui as medidas da largura. Então, marcamos isto assim e ela vai medir aqui, mede 20, aqui é isto, daqui até aqui mede também 20 e esta parte, que é esta, também mede 20. Pronto, e vamos começar a traçar isto agora com rigor. Para que alguém que não consiga identificar bem as cores ou que tenha alguma dificuldade desse género, eu vou aqui marcar as cores também nesta parte e vou assinalar com números. Vamos marcar então a vista de cima amarelo, a vista lateral com verde, e a vista de frente a vermelho. Bom, colocando aqui uma outra sinalética, podemos dizer que este é o 1, que é este. Aqui temos o 2, que é este, 2. Este pode ser o 3, está aqui. Este pode ser o 4, e aqui está ele. E este pode ser o 5, e vamos marcá-lo aqui. Agora, na vista de cima, vista superior, temos aqui o 6, que é este, temos o 7, que é este, e temos aqui o 8, que é este. Pronto. Certo? Penso que assim toda a gente percebe qual é a face da peça que está na perspectiva e a sua correspondente nas vistas. Pronto. Vamos então agora começar a traçar com rigor. Antes de traçar com rigor, vou ainda preparar a minha folha. E para isso vou traçar uma esquadria com apenas
4 pontos marcados, ou seja, para traçarmos uma esquadria não é preciso marcar muitos pontos. Eu verifico nas aulas que há alunos que marcam muitos pontos para traçar uma única linha e isso vai fazer com que a folha não fique tão limpa e tão bem, tão organizada. Para traçar uma esquadria basta marcar 4 pontos da seguinte forma. As esquadrias para os trabalhos geométricos costumam ter deste lado uma margem maior para poder fazer o arquivo do documento e uma margem menor em todo o resto da folha. Então vamos marcar aqui 2 cm deste lado e 1 cm em toda a volta da folha. Bom, então em vez de marcarmos aqui na margem, marcamos um pouco mais para dentro 2 cm e assinalamos. E agora vamos puxar o esquadro mais para baixo e também, em vez de o trazer até cá em baixo ao fundo da folha, não, um pouco mais acima, marcamos também 2 cm. E agora vamos alinhar o nosso esquadro com os pontos que marcamos e vamos alinhá-lo também aqui na margem da folha com uma medida certinha, pode ser o 0. Não faz mal, uma medida qualquer, logo que seja uma medida certa. Porquê? Porque se vamos deixar ficar 1 cm em toda a volta, ao fazermos agora o traço da esquadria, deixamos logo ali 1 cm por traçar. E traçamos até cá em baixo ao fundo, deixando também 1 cm. Ora, dá para verificar que esta folha mede 21,1. Portanto, vamos traçar até ao 20,1 e assim deixamos 1 cm ao fundo por traçar também. Portanto, sobra-nos aqui 1 cm e sobra-nos aqui 1 cm. Vamos fazer o mesmo processo deste lado, só que em vez de medir 2 cm, deste lado só medimos 1. Também não medimos ao cimo e também não medimos exatamente ao fundo. Marcamos assim. E agora vamos unir. Ora, ao unir, temos o mesmo cuidado de não de alinhar a nossa régua ou o nosso esquadro com aqui a margem da folha, não traçamos o primeiro centímetro e mais uma vez não traçamos o último. Pronto. E assim temos a nossa esquadria quase feita, sem necessidade de medir mais nada, porque agora basta unir aqui o topo das duas linhas de um lado ao outro e temos a linha de cima da esquadria feita. Portanto, basta fazer agora isto. E agora aqui em baixo fazemos exatamente o mesmo. Unimos aqui o fundo de um lado e do outro e é só necessário traçar. Pronto. Cá temos nós então a nossa esquadria. Bom, agora vamos começar a fazer o traçado da peça. Para referir ainda que nas minhas aulas eu costumo pedir que estes traçados sejam feitos em formato A3, porque eu peço aos alunos para fazerem aqui neste canto as vistas ortogonais da peça e depois fazerem a representação axonométrica da mesma peça neste espaço que sobra. Ora, como neste exercício só vamos fazer o traçado das 3 vistas, o formato A4 é suficiente, mas o processo é o mesmo. Pronto, então agora aqui vamos marcar um ponto aleatoriamente, ou seja, vamos afastá-lo uma medida qualquer aqui da linha da esquadria, marcamos um ponto a partir do qual toda a construção vai acontecer. Pronto, esse ponto vai corresponder a um ponto que eu vou aqui encontrar. Ora, é só traçar aqui a linha de chamada para cima, na vista de frente, e prolongar também a linha horizontal e no ponto onde se cruzarem, esta interseção corresponde exatamente a este ponto, certo? E agora, a partir deste ponto, eu vou traçar linhas verticais e horizontais que nos vão dar as medidas da nossa peça. Ora, então, vou alinhar a folha com a régua, desta forma, vou alinhar o esquadro também com a régua, puxo o esquadro até ao ponto que marquei e vou traçar uma linha leve e com algum comprimento
de forma a permitir que eu consiga aqui encaixar a minha vista de frente e a minha vista lateral esquerda. Vou agora colocar a minha régua aqui em cima e vou alinhar o esquadro com a régua e com a folha. Vou puxar o esquadro até este ponto, assim, e vou traçar também uma linha, neste caso vertical, que tenha comprimento suficiente para fazer o traçado da vista de frente e da vista de cima. Bom, agora vamos começar por colocar estas medidas. Vou traçar primeiro a vista de frente e vou marcar estas medidas, as medidas da largura. Então, quanto é que mede daqui até aqui? Vou ver a medida aqui em baixo, mede 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Depois, vou ver qual é a medida seguinte. A medida seguinte tem que ser esta. Quanto é que mede esta medida? Tenho aqui em baixo mais 20. E esta também mede mais 20. Então, 20 mais 20 mais 20, tenho que marcar aqui 60 milímetros, ou seja, 6 centímetros. Então, vou marcar 2, marco mais 2 e marco mais 2. E cá tenho eu, então, as três medidas já marcadas. Como é que eu agora vou fazer? Vou traçar estas linhas verticais, da mesma forma como tracei as anteriores. Então, vou alinhar a folha à régua, vou alinhar o esquadro também com a régua e vou puxar o esquadro até ao primeiro ponto que marquei e vou traçar para baixo. Atenção que todas estas linhas são linhas de chamada, logo têm que ser muito leves. Traço e vou traçar esta também. Pronto, já tenho todas estas linhas de chamada marcadas. Vou agora marcar as linhas horizontais. E então, esta linha é esta. Qual é a próxima que eu tenho que traçar? É esta. Ora bem, esta está a 2 centímetros para baixo. Portanto, vou medir 2 centímetros para baixo e marco um ponto. E agora, vou marcar mais 2 centímetros para baixo. Vou marcar, não são 2, agora vou marcar esta medida, que diz-me aqui que são 10 milímetros, então é 1 centímetro. E depois vou marcar mais esta, que tenho aqui, é mais 1 centímetro. Pronto. E então já tenho aqui estas medidas todas as medidas que eu preciso para a altura. Então, vou alinhar agora a régua deste lado à folha, assim. Vou colocar o esquadro alinhado à régua, vou puxar o esquadro até ao primeiro ponto que marquei e vou traçar uma linha leve para este lado. Vou segurar a régua contra a folha, continuo a segurar, puxo o esquadro até ao próximo ponto e traço uma nova linha. Faço o mesmo processo para o último ponto. E traço leve. Bom, apesar de não parecer, eu neste momento já tenho aqui todo o traçado necessário para fazer a minha vista de frente. Vamos lá então reforçar os traçados principais. Bom, este aqui é um traçado principal que corresponde a esta linha. Vamos agora traçar este, que é este. Reforçamos. Vamos agora marcar esta altura e vamos marcar esta altura, que é também aqui na vista, é o prolongamento desta aqui. Portanto, esta e esta estão na mesma linha. Então, vou reforçar assim, desta forma. Pronto. E agora, vou marcar esta aresta sobre esta linha. Vou agora baixar e traço esta altura, que é esta, e agora vou traçar esta parte aqui. Ora, aquela parte é esta.
E agora vou reforçar esta parte, que é o que falta até aqui. Certo? E, portanto, tenho aqui a minha vista de frente desta peça, que é isto que aqui está. Pronto. Agora, posso continuar ou pela vista de cima ou pela vista lateral esquerda. Então, vou continuar com a vista de cima, uma vez que está-me aqui mesmo a jeito. Vou deixar ficar aqui um determinado espaço. Esse espaço eu vou medir, pode ser 1,5 cm. Pronto. E a partir deste 1,5 cm eu vou começar a colocar estas medidas. Então, vamos ver quanto é que tem que medir daqui até aqui. Ora, ela mede 6 cm. Está aqui a soma. Pronto. Então, meço aqui 6 e cá está. E agora, tenho que medir também aqui ao meio, porque há aqui um corte a assinalar, que corresponde a este corte. Vamos marcar também esta medida. Posso marcá-la aqui. Levo. E agora vou também traçar linhas horizontais. Neste caso não precisam de ser tão compridas, porque só vamos traçar esta vista. Posso é prolongar um pouco mais, que é para poder depois fazer a cotagem. Ora, pronto. Então, já cá tenho tudo o que preciso para traçar a minha vista. Então, vou reforçar, começo por reforçar esta linha, esta que corresponde a esta, e aqui está ela. Vamos então reforçar. Vamos agora reforçar esta, que é esta e esta. Vamos reforçar esta, que corresponde a esta e a esta. E vamos reforçar esta, que corresponde a esta e esta. Pronto, o contorno já está. Agora, vamos marcar esta parte da peça através desta aresta e desta. Como é que fazemos isso? Fácil. É só esta parte e esta. E agora já só nos falta esta pequena aresta que corresponde a esta parte. Vamos então reforçar. Pronto. E tenho aqui a vista de cima, perdão, esta é a vista de cima da peça, que é como veem esta parte que aqui está. Vamos agora marcar a vista lateral esquerda. Ora, a vista lateral esquerda é esta e vai ficar aqui. Lembram-se quanto é que eu marquei aqui? Aqui marquei 1,5 cm. Então aqui também vou marcar 1,5 cm. 1,5 cm. E está aqui. E agora vou marcar a medida que vai desde esta aresta até esta. Quanto é que ela mede? Onde é que está a medida? Ora, se eu fizer este movimento, eu tenho a medida aqui, deste lado. Então, daqui até aqui, eu tenho a informação que é 30. Porquê? Porque isto é a profundidade da peça e esta parte também é a mesma é a profundidade. Só que aqui é vista de lado e aqui é visto de cima. Pronto. Então, daqui até aqui vai 30 e é isso que eu vou medir. Vou medir 3 centímetros. E agora, vamos marcar esta medida. Ora, esta medida mede exatamente o que está aqui, que é 30 também, ou seja, mais 3 centímetros. Bom, e agora vamos colocar o esquadro aqui em cima
Há outras maneiras de colocar o esquadro, mas por causa das sombras eu prefiro traçar assim. Bom, então alinho o esquadro com a minha régua, que por sua vez já está alinhada à folha, e vou traçar aqui uma linha leve para cima. Não se esqueçam que todas estas linhas são de apoio e, portanto, devem ser leves. Só no fim é que reforçamos. Está bem? Pronto, assim e assim. E agora vamos puxar um pouco mais para a frente, até chegar a esta parte da peça. Isto tem que estar tudo alinhado, assim. E agora traço. Pronto. Então, vamos agora marcar o que está aqui na vista lateral esquerda. Vamos, então, traçar esta aresta, que é precisamente esta mais esta. Vamos reforçar. Vamos agora reforçar esta aresta, que é esta, e que corresponde a esta parte aqui. Vamos agora reforçar esta aresta, que corresponde a esta, certo? E vem só até aqui. Vamos agora reforçar esta aresta, que corresponde a esta. Vamos agora reforçar esta aresta, que corresponde a esta. Reforçamos agora a aresta de baixo, que corresponde a esta. E falta-nos só reforçar esta aresta aqui, que corresponde exatamente a este cantinho e a este, portanto, estas duas arestas da peça. E posto isso, a peça está traçada. Pronto. Temos neste momento as três vistas da peça traçadas. Portanto, vista de frente, vista lateral esquerda e vista de cima. Já só nos falta uma coisa, que é a colocação das medidas, ou seja, fazer a cotagem. Ora, eu aqui já deixei ficar 1,5 cm para a minha cotagem. Vou aqui também marcar 1,5 cm. Então, marco aqui, marco aqui, aqui e aqui. E vou apagar tudo o que está a mais. Estas marcações têm que ser muito, muito subtis para não deixarem marcas. Pronto. A ideia é apagar e não ficar aqui qualquer marca. Bom, vou marcar agora 1 centímetro para dentro. Vou agora alinhar o meu esquadro com a minha régua, mais uma vez, assim, e vou traçar uma linha, que é a linha de cota, assim desta forma. Depois vou marcar aqui uns pontinhos. Estes pontinhos pequeninos e subtis significa que deste ponto até este mede X, daqui até aqui mede mais qualquer coisa e daqui até aqui também tem uma medida. Ora, vamos copiar as medidas para aqui. As medidas são colocadas sobre a linha com números pequenos e em milímetros centrados. Está bem? E aqui tenho eu, então, a cotagem da altura da minha peça. Pronto. Aqui, deste lado, já está medido. É só marcar agora sobre as linhas de chamada, marcar o ponto para fazer a linha de cota e vamos traçar a nossa linha de cota.
alinho o esquadro com a régua, assim, desta forma, e traço uma linha de cota. Pronto, vou marcar aqui também um ponto, outro pequeno ponto, outro pequeno ponto. Atenção que estes pontinhos são muito subtis, tá bem? Quanto é que mede? Ora, deste ponto até este, temos aqui a informação que mede 30 milímetros, atenção, e agora aqui também mede 30 milímetros. Pronto. Vamos agora marcar a cotagem aqui em relação à largura da peça. Então, vamos medir aqui também 1,5 cm e vamos agora alinhar com a folha com a régua e vamos traçar uma linha de cota direitinha, como deve ser. Marcamos os pontinhos e vamos marcar as nossas medidas. Então, quanto é que vai? Quanto é que ela mede? Desde aqui até aqui. Portanto, já temos aqui as medidas e mede 20. Quanto é que mede depois a seguir? Temos aqui, mede 20. E quanto é que mede a seguir? Mede mais 20. Bom, vamos agora apagar o que está para além da medida da linha de cota. E cá está, certo? Pronto. Então, temos aqui a nossa peça em perspectiva e temos as projeções ortogonais aqui nesta folha em rascunho e aqui temos o traçado das projeções ortogonais com rigor, certo? Espero que tenham ficado esclarecidos e que tenham percebido. Obrigada por terem assistido. Até à próxima aula.